Palavra de Deus, que é poderosa, que é viva, eficaz, penetrante como espada de dois gumes, diz o escritor aos Hebreus. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Diz o texto que ela é apta para discernir a intenção do coração do homem. A palavra de Deus, ela alcança, ela chega onde nós não conseguimos chegar. Ela realiza uma obra tão grande na vida das pessoas que até mesmo a ciência não pode realizar. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Esse texto de Lucas, capítulo 5, bastante conhecido da amada igreja, dos irmãos, sempre estamos lendo, meditando, alguém está falando desse assunto, desta pesca maravilhosa que fora realizada nos dias do Senhor Jesus. Mas não quero propriamente estar falando da pesca, ainda que faremos menção, mas o pensamento do nosso coração é estar compartilhando com os irmãos de algumas coisas que consideramos importantes para o nosso crescimento espiritual. Glória a Deus. O texto já lido, ele nos reporta a respeito de quando o Senhor aparta da multidão, vai junto ao lago de Genezaré, aonde estava ali Pedro, os demais apóstolos, e muitas pessoas chegaram aonde estava Jesus. Chegaram para ouvir a palavra, ouvir os ensinos do Mestre. E como a multidão apertava, o Senhor Jesus, olhando, ele viu ali 2 barcos junto à praia. E um dos barcos era o de Simão. E quando o Senhor contempla ali os barcos daqueles pescadores que haviam acabado de descer, haviam terminado a sua pesca, e por sinal eles lavavam ali as redes, mas estavam decepcionados, porque eles eram pescadores profissionais, eles viviam da pesca, né? Não é como nós que vamos ali, mas a título de lazer. Quando pegamos, nos alegramos, quando nada pegamos, voltamos alegres do mesmo jeito, né, pastor João? Porque nós vamos ali mais a título de lazer. Mas esses pescadores aqui, eles viviam da pesca. Eles eram homens profissionais. Eles dependiam da pesca para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua família. Mas nesta ocasião, eles nada pegaram. Lutaram a noite toda, pelejaram, lançaram suas redes, nada apanharam. E agora eles estavam ali, lavando as suas redes, se preparando, quem sabe, para ir para casa. Foi quando chegou Jesus. Jesus chega, contempla aquele cenário, contempla a multidão, e então ele se direciona a um dos barcos, diz a palavra, o versículo de número 3,
que, entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. Veja bem, o Senhor Jesus aproxima daquele barco, que era o de Simão, entra no barco, e ele pede para Simão que afastasse um pouco aquele barco da terra, para que se ausentasse um pouco da praia. Feito isso, diz a palavra, verso 3, parte B, que assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então Jesus, meus amados, nessa ocasião, ele usa uma didática diferente para ministrar ao povo os seus ensinamentos. E ali ele ensina, o povo ouve a palavra, e aí quando o Senhor Jesus conclui a sua palavra, o seu ensino, aí ele dá uma ordem para Simão. Verso 4 diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Glória a Deus. O Senhor Jesus sabia da noite frustrante que eles tiveram. Jesus sabia que eles haviam pescado a noite toda e nada havia apanhado. E agora as redes já estavam limpas, as redes já haviam sido lavadas, e Jesus ordena a Simão, diz: olha, faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Humanamente falando, parece até uma incoerência. Eles poderiam ter questionado: Senhor, hoje não está para peixe. Como diz o provérbio, né? Existe o dia do peixe e o dia do pescador. Hoje não está para peixe. Mas não, quando Jesus dá ordem, um pouquinho de grave no microfone. Quando Jesus dá ordem, então Simão, ouvindo as palavras de Jesus, ele responde para o Senhor: mestre, nós temos trabalhado toda a noite, mas nada nós apanhamos. Mas ele não coloca aí um ponto final do assunto ou na frase, mas ele diz assim: mas porque tu mandas, lançarei a rede. Uma coisa é nós realizarmos algo na ótica humana, com as diretrizes humanas, com os projetos humanos. Os projetos humanos são falhos. Os planos humanos não se realizam. Por isso que Salomão disse em Provérbios 16, verso 3, salvo engano, ele diz que nós devemos confiar ao Senhor as nossas obras, confiar ao Senhor os nossos planos, os nossos projetos, porque assim eles serão estabelecidos. Então, na ótica humana, na visão humana, na experiência de pescadores, Simão poderia ter dito: Senhor, não adianta voltar ao mar, nós já trabalhamos a noite toda. Ele não disse isso. Ele até disse para Jesus: nós trabalhamos a noite toda, mas tem uma coisa:
quando o Senhor manda é diferente. Porque o Senhor manda, nós vamos lançar a rede. Meu amado, quando o Senhor dá a ordem, quando o Senhor dá a direção, por mais que não existe nenhuma lógica humana para acontecer, vá em frente, crendo na palavra, crendo no Mestre, porque aquele que deu a ordem, Ele é poderoso para fazer cumprir. A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. As palavras do Senhor não caem por terra. Talvez você já possa estar desanimado diante de alguma circunstância. Você já lutou, você já esforçou, você já pelejou, buscou recursos humanos e nada resolveu. Mas se Jesus está dizendo para você colocar a mão, colocar de pé, realizar, vá em frente, porque Deus tem uma vitória para a sua vida. Glória a Deus. E diz a palavra que eles foram ao mar alto, lançaram a rede, e eles colheram ali uma grande quantidade de peixes, que a rede rompia-se. Por quê? Porque o Senhor Jesus colocou a sua mão para operar o milagre. E nós, olhando para esse texto sagrado, estudando a palavra de Deus, nós vemos, meus irmãos, que a vida e o ministério de Jesus, ele foi um milagre desde o seu nascimento. Quando nós lemos as páginas da Bíblia Sagrada, nós vemos que a vida de Jesus foi um milagre desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Glória a Deus. Os sinais, os milagres que estão escritos na palavra de Deus são para que as pessoas tomem conhecimento e creiam em Jesus. Mas na verdade a Bíblia diz que se fora escrito tudo quanto o Senhor Jesus realizou, esse livro seria pequeno para tantos registros. Então a vida de Jesus foi um milagre do seu nascimento até a sua ressurreição. Da mesma forma, a jornada dos seus seguidores, a nossa trajetória de fé, a nossa caminhada com Cristo nessa terra, também é um milagre. Desde o momento que nós ouvimos a palavra de Deus, que o Espírito Santo trabalhou em nós, nós entendemos a necessidade de arrependimento, entregamos a nossa vida a Jesus, a partir daí, até que sejamos arrebatados, ou chamados à eternidade, a vida dos seguidores de Jesus também é um milagre. Como sobreviver em tempos tão difíceis? Olha que quantas pessoas começaram a fé junto conosco e não permaneceram, não resistiram às consequências da vida. Mas você é um milagre de Deus. Você está aqui nesta noite. É Deus te abençoando, é Deus te ajudando, é Deus te dando sustento, é o Senhor te fortalecendo, meus amados. E se nós estivermos firmados na palavra de Deus, nós vamos até o fim. Glória a Deus. Então, da mesma forma que a vida do Senhor Jesus foi um milagre do seu nascimento, a sua ressurreição, nós também, a jornada dos seus seguidores, ela é marcada. A nossa jornada, a minha jornada,
A sua jornada, ela é marcada pelas manifestações sobrenaturais de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, que nós olhamos e chegamos a falar: não vai dar, não vai conseguir, não poderei ir avante, mas de repente nós somos alcançados com a manifestação sobrenatural do Senhor. Uma graça confortadora invade o nosso ser, uma alegria do céu invade a nossa alma, e nós dizemos não à tristeza, nós damos um basta na luta, e nós continuamos fazendo a vontade do Senhor. Por quê? Manifestações sobrenaturais de Deus vêm trabalhando na vida da igreja. Às vezes um dia você conversa com o irmão, ele vem conversar, confidenciar alguma coisa e diz: pastor, não dá mais para continuar. A gente conversa um pouco, lê a palavra, ora, no outro dia você encontra com aquele irmão, ele está cheio da graça, do poder, todo pentecostal, envolvido no espiritual de Deus. O que aconteceu? Aí vai falar: olha, eu estava orando, alguém orou por mim e eu fui visitado pelo Espírito Santo, ele trabalhou na minha vida, e a tristeza foi embora, o problema foi embora, e a pessoa continua firme. Manifestações sobrenaturais de Deus. Com Pedro aqui, irmãos, e os pescadores que aqui estavam, não fora diferente. Quem sabe eles voltaram ao mar pensando: ah, será que vai dar? Mas Pedro estava convicto. Pedro falou com Jesus: nós vamos segundo a tua palavra. Mas no meio do povo existem os incrédulos mesmo, né? Existe, é normal. Só que, operando Deus, quem impedirá? Às vezes, em um culto de pregação, de louvor, seja ele qual for, às vezes o pregador olha: Deus vai abençoar, Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai libertar. Mas o grupo do incrédulo, ele está aí também. Será que vai mesmo, pastor Vão? Será que vai acontecer mesmo? Vai, irmãos. Aonde o Senhor está, manifestações sobrenaturais acontecem no meio do povo de Deus. Eles foram, lançaram as redes e pegaram uma grande quantidade de peixes. Teve que chamar o outro barquinho para ajudar: vem cá, vem ajudar. E eles se uniram e encheram ambos os barcos. E até então parece que estava tudo normal, mas aqui no versículo 9, versículo 8, quando Simão viu aquela situação, ele reconheceu que era o mestre. E a Bíblia diz o quê? Verso 8: e vendo Simão isto, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Parece que havia como escama nos olhos, né? Mas, meus amados irmãos, nós queremos pensar com os irmãos sobre as bênçãos de Deus para a vida da igreja, que são muitas, que são inúmeras, são incontáveis, que a gente não para imaginar. Se a gente parar para pontuar as bênçãos, a gente preocupa mais com os problemas. A gente vê o problema do irmão João, da irmã Maria, do irmão Joaquim, e a gente não para visualizar aquilo de bom que Deus tem feito no meio do povo. Aqui Simão abriu os olhos depois de uma trajetória. Senhor, é o Senhor, ausenta-te de mim. E nós? Qual é o nosso posicionamento?
Porque tem gente que olha assim e só vê as dificuldades da vida. Tem gente que olha, você vê os problemas. Mas uma coisa é certa, meus amados irmãos, as portas do céu, elas estão abertas para a igreja do Senhor nesta cidade. As portas do céu, elas estão abertas para esta igreja. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos levantar a nossa voz ao céu e dizer: Senhor, eu creio no poder da tua palavra. E Deus fará. É bem verdade que nós temos muitas promessas da parte de Deus, de bênçãos. Enquanto nós vivermos, enquanto nós palmilharmos a terra, enquanto aqui como igreja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela está farta de promessas. Aonde está a falha? No Senhor? Jamais. A falha está em nós. Eu quero pensar com os irmãos sobre alguns obstáculos às bênçãos de Deus. Deus está aqui para abençoar. Eu só preciso crer. Lembra lá da murmuração dos filhos de Israel? Mar na frente, exército de Faraó estavam vindo, e o povo que viu no Egito o Senhor Deus mandando as pragas, e por último a praga da morte dos primogênitos, chegaram ali diante do mar, olharam para trás, vinha aquele grande e numeroso exército, Faraó com seus carros de cavalos poderosos. Parece que eles esqueceram de tudo que Deus fez lá. Chama o líder, diz: trouxeste-nos aqui para nós morrermos? Não havia sepulcro no Egito? Moisés ficou agoniado, angustiado. Mas o que ele fez? Ele fez a coisa certa. Clamou a Deus, e o Senhor pergunta: que tens, Moisés? Moisés contou a história para o Senhor: que tem nas mãos um cajado. Então diga ao povo que marche. Estende as tuas mãos sobre o mar. Quer dizer, estava na mão deles. Agora seria a atitude humana. A ordem Deus já havia dado: manda o povo marchar, estende a mão sobre o mar. Agora eu preciso crer, não é? Deus já deu a ordem, eu só preciso acreditar. Se eu acreditar e agir, o milagre acontece. Se eu duvidar e ficar parado, eu vou perecer aonde eu estou. Meu amado, Deus já abriu a porta para a tua vida. Deus já te mandou marchar, marche, caminha, levanta a tua cabeça, vai em frente, e a vitória é sua. Ah não, fica aí parado. Não pares, crê somente e verás a glória de Deus. Mas a nossa trajetória, existem os obstáculos às bênçãos do Senhor. A mão de Deus está estendida para abençoar, mas os obstáculos, eu anotei aqui: o primeiro obstáculo às bênçãos de Deus é a falta de fé. Falta de fé, o pecado e o afastamento da palavra de Deus. A gente quer, mas não quer exercitar a fé. A gente quer a bênção, mas não quer fazer o exercício da fé.
A gente quer a bênção, mas não tem fé para orar. A gente quer a bênção, mas não consegue ficar 5 minutos com o nosso joelho dobrado, buscando a presença do Senhor. Mas a bênção eu quero, mas e a oposição? Não é? A falta de fé é um obstáculo à bênção de Deus. Abra a tua boca, clame ao Senhor. Jeremias diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que não sabe. Mas o Senhor disse o quê? Clama, abre a tua boca, clame ao Senhor. Deus tem vitória para você. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim: a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Firme fundamento. Então, o primeiro obstáculo às bênçãos de Deus é a falta de fé. Se faltou fé, você não vai alcançar a sua vitória. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Lembra da mulher lá do fluxo de sangue? Ela ouviu falar de Jesus, que ele estava naquela região, muitos anos, 12 anos padecendo com aquela enfermidade, havia gastado tudo, mas olha a fé desta mulher. Ela disse assim consigo mesma: se eu tão somente tocar a orla dos vestidos de Jesus, ficarei curada. Você está entendendo? Só tocar, não é, pastor? Na orla da veste. E às vezes nós temos a oportunidade de abraçar, de pegar, né, no Senhor, falando no sentido figurado, e nós estamos incrédulos. Mas aquela mulher, ela estava enferma, irmãos. Aquela mulher estava debilitada, doente, frágil, perdendo sangue há 12 anos. Mas quando ela teve a sua oportunidade, diz a Bíblia que ela foi caminhando, ela se esforçou, ela foi por detrás do mestre e tocou na orla da sua veste. Sabe o que aconteceu? O milagre aconteceu. A falta de fé para aquela mulher não foi um obstáculo às bênçãos do Senhor. E aí Jesus parou e perguntou assim: quem foi que me tocou? Parece uma incoerência. No meio de muita gente, de uma multidão, um esbarra daqui, dali. Aí o Senhor Jesus disse: olha, alguém me tocou. Os discípulos, vendo que a multidão estava ali apertando a Jesus, disse: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Olha a ótica divina e a ótica humana. É bem verdade que no meio de uma multidão, na ótica humana, na visão humana, na lógica, a gente se esbarra, né, pastor Júnior? A gente se esbarra em um e no outro. Mas aí Jesus toma a palavra e diz assim: olha, alguém tocou-me diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Alguém tocou-me com um propósito. Não é eu esbarrar aqui no pastor Júnior, no pastor João. Não, é um propósito. Ela chegou com um propósito de tocar em Jesus. Quem sabe dizendo: a minha falta de fé não será um obstáculo que vai impedir eu receber a minha bênção. E ela chegou e tocou com um propósito. E o milagre aconteceu. Então, meu amado, tenha propósito. Exercite a tua fé. Diz aqui o escritor que a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você pode não ver, você pode não estar contemplando, alguém pode não enxergar, mas uma coisa é certa: pela fé você será uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso, em nome de Jesus. Muito bem. Primeiro obstáculo, a fé, as bênçãos de Deus, a falta de fé. Segundo obstáculo, o pecado. Escolhi Isaías 59, verso 2. Porque assim, alguém se lameia no pecado, alguém quer viver a prática pecaminosa, alguém está embaraçado com o pecado, mas quer as bênçãos, não é? Quer a despensa cheia, quer a casa cheia, quer o carro novo, quer a prosperidade, quer uma vida fácil. Tudo bem, pode até ser que aconteça, mas o pecado, ele é também um obstáculo às bênçãos de Deus. Isaías 59, versículo de número 2, diz assim: mas os vossos pecados, em outra tradução, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está entendendo? Então tenha cuidado. Vamos alinhar nossa vida pela palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, a nossa vida precisa estar alinhada com a palavra. Glória a Deus. Mas não, hoje eu bebo uma cachaça ali, amanhã eu estou aqui tomando a Santa Ceia, né? Estou no pecado, estou na ceia. Estou na prostituição, na imoralidade sexual, estou na Santa Ceia. Não, não pode. O pecado, a iniquidade, ela faz divisão entre nós e o nosso Deus. Queres uma vida abençoada? Queres que as bênçãos do Senhor venham na sua vida como foi na vida de Pedro, na ocasião dessa pesca? Seja temente a Deus, pratique, exercite a sua fé, abandona o mundo e o pecado, se encha da presença de Deus, e Deus te dará vitória. Terceiro obstáculo às bênçãos de Deus: o esfriamento, o afastamento, da palavra de Deus. Existem pessoas que já substituíram a Bíblia, a leitura da Bíblia, por outras coisas. Quem sabe por outros livros, alguma coisa interessante na internet, substituíram. Eu fui, há poucos meses, cooperar em um culto, nada contra, né? Mas era uma festividade, irmãos. O pregador chegou sem paletó, só com a camiseta. Era o pregador oficial. Entrou ali, não conduziu nenhuma Bíblia, nem um tablet, nem um celular. Se alguém está trazendo para ele, né? Culto em andamento. Chegou o momento da palavra. Ele veio, olhou assim: alguém leia para mim tal lugar. A pessoa leu e ele pregou. Muito conhecimento, né? Muito conhecimento. Pregou, foi bom, foi bênção o culto. Só que a influência, são pessoas que têm poder de influência. Ele influencia um mais jovem.
influencia alguém que não tem aquele mesmo conhecimento. E isso não é bom. Ah, não, mas eu leio em casa, não tem problema. Pode ler. Mas nós precisamos ter o cuidado com o afastamento da palavra de Deus. Não é? Salmo 119, verso 1, diz assim: bem-aventurados que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Veja bem, como nós vamos andar na lei do Senhor? Como nós vamos trilhar nesses caminhos retos, andar na lei do Senhor, se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus? Não é, irmão Kels? Nós precisamos. Para que nós colocamos em prática na nossa vida a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Está lendo, está estudando, está aproveitando cada oportunidade para nós nos enchermos do conhecimento de Deus. Então, muitas são as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, mas existem os obstáculos às bênçãos de Deus. Nós falamos aqui de 3. A falta de fé, o pecado e o afastamento da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, na nossa trajetória de fé, na nossa caminhada com Deus, nós precisamos abraçar a Cristo e a sua poderosa palavra. Um outro obstáculo às bênçãos de Deus é a falta de vida e comunhão com Deus. Tem pessoas que não se preocupam com a sua comunhão com Deus. Não se preocupam. Ouve a palavra, não dá ouvido à palavra, parece que nem acredita no que está escrito. Mas Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim a palavra de Deus. Olha um conselho para todos nós: sede cumpridores da palavra. Olha bem, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tem gente que ele ouve como se estivesse ouvindo qualquer uma outra coisa, mas aqui a palavra do Senhor está nos recomendando que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas precisamos ser cumpridores da palavra de Deus, olhar, colocar em prática no nosso viver. Existem irmãos que ele passa o tempo todo do culto anotando versículos, referências, e isso é bom. Chega em casa, dá uma olhada, amanhã ou depois, dá uma olhada no que foi dito, dá uma olhada nos pontos que foram anotados. Isso é maravilhoso. O que é isto? Isto é aquela vontade, aquela preocupação de colocar em prática na vida aquilo que está ouvindo. Glória a Deus. Então a falta de vida com Deus se torna um obstáculo às bênçãos do Senhor. Um outro obstáculo às bênçãos de Deus: a acomodação. Sabe quando você fica assim, acomodado, tranquilo, né? Como diz o saudoso pastor Salatiel, é um rio de leite com os barrancos de carne assada, sossegado. Ele tinha esse dizer, né? Sossegado, despreocupado, acomodado. Mas nós, irmãos, como povo de Deus, nós precisamos administrar o nosso tempo. Glória ao nome do Senhor. Nós não podemos viver acomodados com as circunstâncias que a vida nos oferece, não. Nós precisamos nos preocupar.
Um tempinho para leitura, um tempinho para oração, um tempinho para louvar a Deus, um tempinho para evangelizar, para fazer alguma coisa em relação à obra de Deus. Nós não podemos viver a acomodação, porque ela se torna um obstáculo às bênçãos de Deus. Vamos ver Provérbios capítulo 21, versículo 25. Diz assim, olha, que fala do preguiçoso. Tem gente que tem preguiça de falar preguiça. Ele fala, estou com pregui. Ele não completa. Eu estou com a pregui. Diz que os cuiabanos não falam preguiça, fala pregui. Ele não quer completar a palavra. Diz assim, Provérbios 21, 25. O desejo do preguiçoso o mata. Olha que tristeza. Porque as suas mãos recusam trabalhar. Você conhece alguém assim? Eu conheço alguns assim. Uma preguiça. Não quer trabalhar de jeito maneira. Não é? Indisposto. Isso falando tanto lá na vida secular, como falando na vida em igreja. Existe aqueles que não vai, não quer, não rompe, estão acomodados, mas o sábio Salomão está dizendo aqui, que o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Que tristeza, né? E a acomodação também é um obstáculo às bênçãos de Deus. A Bíblia diz, ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Levanta e faz a obra e o Senhor é contigo. Tudo que vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde vais, lá não tem indústria, não tem trabalho. Não. Então é algo que agrada o coração de Deus. Para nós terminarmos aqui, eu tenho muita coisa aqui anotado, não dá para continuar, mas eu quero dizer ainda que o quinto obstáculo às bênçãos do Senhor é a falta de compromisso. A falta de compromisso. E a gente vive isso todos os dias. Todos os dias a gente está vivendo com essa situação. Alguém faltando com o seu compromisso, alguém não quer, alguém não vai, peleja de um lado, não dá, vai de outro, não dá. Mas vamos focar aqui no nosso contexto espiritual. Lucas 14, 27. As palavras do Senhor Jesus, quando ele disse assim: e qualquer que não levar a sua cruz, já nos pegou, né? Compromisso. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vir após mim, que ele disse, não pode ser meu discípulo. Já ficamos reprovados aqui. A falta de compromisso, ela é um obstáculo às bênçãos de Deus. Deus está com as suas mãos estendidas. As mãos do Senhor estão estendidas para abençoar, mas a nossa falta de compromisso está nos levando a distanciar de Deus. Quem tem compromisso é abençoado. Quem tem compromisso se enche da graça e da presença do Senhor. Quem não tem, chega vazio e volta vazio. Mas nesta noite, o Senhor quer renovar a tua vida, o teu compromisso espiritual com Ele e com a sua palavra. Você não vai voltar da forma que você chegou. Você vai voltar cheio da presença do Senhor, compromissado com a obra de Deus.
Foi o que Pedro aceitou. Simão, irmãos, ele resolveu obedecer, verso 4 do capítulo 5. Ele obedeceu. A postura de Simão foi interessante. Ele decidiu obedecer a Jesus. E aí o que ele fez? Quando ele obedece, ele abriu um espaço para Jesus trazer um resultado sobrenatural. Rapaz, é Jesus que está falando, né, irmão Wagner? É Jesus que está falando. E aí ele teve uma postura maravilhosa. Ele abriu espaço para Jesus. Aí ele entra, vai ao mar alto, lança a rede, e o milagre aconteceu. O sobrenatural aconteceu. Deus, nesta noite, Ele abre as janelas do céu para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Deus tem bênçãos e vitória para o seu povo neste lugar. Muda a sua postura, que o Senhor vai abrir o sobrenatural, vai descer na tua casa, a sua vida será mudada pelo poder da palavra de Deus. Quando nós mudamos a nossa postura, nós abrimos um espaço para o Senhor trabalhar, e o resultado é sobrenatural. Alguém vai dizer, como que foi? Não sei. Perguntar para o cego, você é o cego mesmo? Sou eu. Como foi? Quem foi o homem que te curou? O que aconteceu? Não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu estou vendo o sobrenatural de Deus na minha vida. E Deus tem um sobrenatural para a sua vida. Glória a Deus. Para nós terminarmos, eu anotei uma frase assim: não precisamos nos desesperar diante dos desafios, porque Deus sempre traz uma provisão que precisamos para vencer. Memoriza? Não precisamos nos desesperar diante dos desafios, porque Deus sempre traz uma provisão que precisamos para vencer. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe, Deus te conhece. Glória a Deus. Nós vamos estar encerrando. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja.